De novo, um desabamento foi registrado na Rua Conde, que fica onde? Lá no núcleo 23 do bairro Novo Aleixo. Problema, ó, antigo, tá? Os moradores não aguentam mais. Há menos de um mês, a Record mostrou outro desabamento, né? Que aconteceu ali na mesma região. Vamos ver na reportagem. As rachaduras na rua são o principal alerta de que o asfalto está cedendo. Só que esse trecho é apenas a ponta do imenso problema aqui na Rua Conde, do núcleo 23, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Parte da rua já foi tomada por uma enorme cratera. Nessas imagens de câmeras de segurança enviadas por moradores do bairro, é possível ver o momento em que parte de um muro desaba. O desabamento foi durante um forte temporal em Manaus. Seu Amaral mora há 36 anos aqui no núcleo 23. E o pior, bem ao lado da igreja do vídeo. Ele conta que um bueiro que deságua no local agrava o problema, porque acelera o processo de desgaste do barro. 36 anos atrás, isso daqui, a temperatura, o ambiente era maravilhoso. Era uma extensão boa, né? Não tinha nenhum problema e a gente nunca imaginava que poderia chegar a este ponto. Para se ter uma ideia, aqui no fundo era uma igreja que está desativada há mais de 2 anos, justamente por conta desse cenário. De acordo com os moradores, esse barranco tem 41 metros de altura. O medo agora é que o barro continue cedendo com a chuva aqui na capital. Bem próximo também tem outras residências. Aqui, por exemplo, a casa de um outro morador ao lado da igreja que já está desativada. Os moradores afirmam que uma equipe da Prefeitura de Manaus já veio até essa área, no entanto, nada foi resolvido. Medo que a dona Beth também tem. A casa dela fica perto do grande buraco. De 4 anos atrás, mais 2 anos agora, é o que está piorando cada dia mais isso daqui. Aí você vê aí, olha, essa cratera do jeito que está, tem uma profundidade de 41 metros. Isso daqui tinha 25 metros de construção da igreja e hoje a gente vê aí esse buraco que está e a gente vê cada dia está chegando, está engolindo a rua, que daqui a pouco também nós moradores não vamos ter nem como sair nas nossas casas aqui. Para sinalizar que logo à frente a passagem é proibida, a Prefeitura colocou essas barragens de concreto, conhecidas como dentes de dragão. A chuva não deve cessar agora. O estado do Amazonas está passando pelo conhecido inverno amazônico, com pancadas de chuva, o que tem tirado o sono de quem mora em áreas de risco como esta. Nosso pedido é que as autoridades tomem uma providência enquanto nós estamos pedindo, porque por enquanto ainda não aconteceu algo grave como morte, ainda não aconteceu. Então a gente está pedindo que é para evitar isso daí. Assim como a igreja desativada, outros moradores que tinham casas precisaram abandonar suas residências. Quando a gente fala de um problema desse, a gente precisa se colocar no lugar de quem está enfrentando a situação. Para tudo que você está fazendo, imagina o seguinte cenário. Você constrói uma casa, vive nela por mais de 30 anos, é a sua casa própria, você batalhou, você trabalhou de forma incansável para conseguir dinheiro para quitar a sua residência. E de repente, por conta de um fenômeno da natureza que é agravado por um problema de tubulação, você precisa deixar o seu lar, procurar um outro lugar para morar, às vezes de aluguel, porque não tem condições de comprar um apartamento ou uma casa, e ninguém faz nada para tentar resolver a sua situação. Os moradores não acordaram de ontem para hoje e viram o problema. Isso já é antigo, já vem acontecendo há muitos anos e eles observando, temendo que o problema ficasse ainda maior como ficou e informando as autoridades também, comunicando do risco que eles estavam correndo. E nada aconteceu. Só a Record já foi lá pelo menos 2 vezes, tá? Não é a única equipe de reportagem que foi até o local. O problema já é de conhecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas nada acontece. E os moradores estão com medo de perderem as casas. Viu lá a imagem do momento em que desaba o muro da igreja? Gente, isso é muito grave, tá? A igreja já não funciona há 2 anos
por conta dessa situação. Um buraco que vai se abrindo a cada dia. Vem comigo aqui para a tela do Amazonas no Ar, só para você entender a dimensão desse problema. Olha só, tá vendo esse buraco aqui, ó? Você está acompanhando aqui nas imagens? Tudo isso era rua, tudo isso era asfaltado. As pessoas caminhavam por aí, era um terreno da igreja, tá? Viu lá o que a moradora disse? Pro lado da igreja, ainda tinham 25 metros de terreno. As pessoas conseguiam caminhar com muita facilidade. Tinha poste de iluminação que acabou indo para o fundo do buraco por conta dessa erosão. Ah, Alisson, mas é um fenômeno da natureza, não tem o que fazer. Dá para evitar. Existem métodos que ajudam, pelo menos, a controlar essa erosão, né? Para evitar que ela aconteça tão rapidamente como vem acontecendo lá no Novo Aleixo. E ainda tem um outro problema, tá, gente? Que é a tubulação de esgoto, que fica umedecendo esse barro, deixando a terra oca, falando a grosso modo, e por conta disso o buraco vai se abrindo cada vez mais. Os moradores, ó, já estão pensando num plano B, pensando onde vão morar, o que vão fazer, se programando, porque uma hora ou outra, se nada acontecer, eles vão precisar deixar esse local, tá? E aí não vai ter o que fazer mesmo, vão ter que sair e perder as casas que lutaram a vida toda para construir, tá? E agora, no período de chuva, o problema fica ainda maior.